Buenas, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver como resolver equações diferenciais exatas. Então, esse assunto está lá na seção 2.6 no nosso livro, né, Equações exatas de fatores integrantes. Então, para explicar esse assunto, eu vou começar com um exemplo, né, que é resolver essa equação diferencial aqui. Essa equação diferencial aqui, ela não é uma equação linear, né? Porque eu tenho esse y ao quadrado aqui, também tenho esse produto aqui, então ela não é linear, então eu não posso resolver como uma equação linear. E ela também não é uma equação separável, né? Porque eu não consigo separar, né? Eu posso passar essa função para cá e dividir por esse 2xy, mas eu não vou conseguir separar isso como um produto de duas funções, uma só de x e outra só dependendo de y. Então ela também não vai ser uma equação separável. Mas essa equação aqui vai ser exata, né? O que isso significa? Tá? Se eu olhar bem para essa equação aqui e eu considerar a seguinte função, né? A função psi de xy igual a x ao quadrado mais x y ao quadrado, né? O que a gente tem? Se eu olhar para essa função aqui, isso daqui vai ser a derivada dessa função em relação a x. Né? Se eu pegar, né, essa função psi e derivar em relação a x, eu vou ter 2x mais y ao quadrado, que é justamente isso daqui. Então, isso daqui, derivada em relação a x. E essa função aqui, que está multiplicando y', vai ser a derivada dessa função psi em relação a y. Né? E se eu pegar essa função e derivar em relação a y, o que eu vou ter? A derivada de x ao quadrado vai ser 0 em relação a y, e aqui a derivada em relação a y, 2xy. Então, isso aqui é a derivada de psi em relação a y. Então, agora, né, eu tenho essa equação diferencial aqui, ela é a derivada de psi em relação a x, mais a derivada de psi em relação a y vezes y' igual a 0. Tá? Agora, vamos lembrar o seguinte. Essa função psi, ela depende de x e y. Né? E esse y também depende de x. Né? O meu y é uma função que depende de x e que satisfaz essa equação diferencial. Tá? E aí, para uma função assim, quem é que é a derivada em relação a x? Tá? Então, se a gente lembrar lá de cálculo 2, né, se eu tenho uma função psi que depende de x e depende de y que depende de x, quem é que é a derivada de psi em relação a x? Isso vai ser a derivada de psi em relação a x, mais, né, aquela árvorezinha que a gente fazia, a derivada parcial de psi em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x. E isso que eu tenho aqui é exatamente isso daqui. Né? A derivada de psi em relação a x, mais a derivada de psi em relação a y vezes y'. É isso daqui. Então, essa minha equação diferencial aqui, ela é simplesmente d psi dx igual a 0. Mas se você resolver, né, se a derivada dessa função em relação a x é igual a 0, quer dizer que essa função, ela é uma constante. E aí acabou. Essa equação aqui, ela me dá a solução y de x, né, definida implicitamente. Bem parecido com as equações exatas, né, em que a gente obtinha a solução y definida implicitamente através de uma equação. Então, aqui é a mesma coisa. Tá? Então, para resolver a equação exata, né, tudo que eu tenho que fazer é encontrar essa função psi. Né? Porque se eu encontrar essa função psi que satisfaz isso, né, tal que a derivada de psi em relação a x é essa função aqui, e a derivada de psi em relação a y é essa função, então a solução é a função psi igual a uma constante. Então, nesse caso, né, como é que fica? Então, aqui é a minha função psi, então a solução é x ao quadrado mais x
y ao quadrado igual a constante. Então, essa equação aqui me define a solução y implicitamente. E aí eu posso fazer aquela mesma coisa, né? Eu posso tentar encontrar o intervalo máximo de definição dessa solução, ou se eu tiver uma condição inicial, né? Aqui eu não tenho, mas se eu tiver a condição inicial, eu vou utilizar para encontrar essa constante c. Então, em geral, né, dada uma equação diferencial nesse formato aqui, né, m de xy mais n de xy vezes y igual a zero, né, que é o que a gente tem aqui. Então, aqui eu tenho a minha função m, né, e aqui eu tenho a minha função n, se existir uma função psi, né, tal que a derivada de psi em relação a x é a minha função m e a derivada de psi em relação a y é a minha função n, então a solução da equação diferencial. Então, a gente vai dizer que essa equação diferencial é uma equação diferencial exata e, além disso, a solução é dada implicitamente, né, pela equação psi de xy igual a uma constante. Então, para utilizar esse método, né, para resolver equações diferenciais exatas, a gente precisa responder duas perguntas bem importantes. Então, a primeira delas é como saber se a equação diferencial é exata, né? Como é que eu vou saber isso? E a segunda pergunta é, se ela for exata, como encontrar essa função psi? Né? Porque aqui eu disse quem era psi, eu não falei para vocês como eu encontrei essa função. Tá? E se as funções forem mais complicadas, talvez não é tão simples assim, só olhar para a equação diferencial e ver quem é essa função psi. Então, a primeira pergunta, como saber se essa função existe, né? Como saber se a equação diferencial é exata. E depois, segunda pergunta, né, sabendo que essa equação é exata, como encontrar essa função psi. Então, para a primeira questão, né, saber se a função é exata, a gente tem um testezinho bem simples. Então, uma equação, né, da forma m de xy mais n de xy y' igual a zero vai ser uma equação exata se e somente se essa condição aqui é satisfeita. Ou seja, a derivada dessa função em relação a y é igual à derivada dessa função em relação a x. Então, decidir se uma equação diferencial é exata é bem simples. É só calcular duas derivadas e ver se elas são iguais. Então, para esse exemplo aqui que a gente acabou de calcular, né? Então, a equação diferencial era 2x mais y ao quadrado mais 2xy, y' igual a zero. Então, supondo que a gente não soubesse se essa equação é exata ou não, então aqui eu tenho a minha função m, aqui eu tenho a minha função n, então para saber se é exata eu vou verificar isso daqui, ou seja, né, calcular essas derivadas. Então a derivada de m em relação a y, o que vai ser? Se eu derivar isso daqui em relação a y, aqui só tem x, então vai ser zero, e aqui a derivada em relação a y é 2y. E a derivada de n em relação a x, então derivada em relação a x também vai dar 2y, ou seja, essas derivadas são iguais, né? Então, portanto, isso implica que a equação é exata. E o que isso significa? Bom, significa que existe aquela função psi. Então, mais um exemplo, esse daqui é o exemplo 2 aqui do livro. Tá? Então, ele dá essa equação diferencial aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se ela é uma equação diferencial exata. Então, aqui eu tenho a minha função m, né? E aqui, multiplicando o y', eu tenho a minha função n. Então, para verificar se é exata, tenho que verificar essa condição aqui. Então, a derivada de m em relação a y, a derivada disso daqui em relação a y, o que vai ser? Aqui, derivando em relação a y, vai ficar cosseno de x, e aqui, derivando em relação a y, 2x e na y. Né? E aqui a derivada de n em relação a x, então a derivada de seno é cosseno, e aqui, né, a derivada em relação a x, 2x e na y, e derivada de menos 1 em relação a x, isso vai ser zero, porque é uma constante. Então, deu igual, né? Então, m de y igual a n de x, o que implica que é uma equação diferencial exata, e aí, sendo uma equação diferencial exata, eu sei que existe aquela função
psi. Então agora, sabendo que existe, eu tenho que encontrar essa função para resolver a equação diferencial, né? Só que diferente desse caso aqui, que era mais simples, eu até consegui encontrar essa função psi só olhando para essas duas funções, aqui já ficou um pouquinho mais complicado, né? Mas não impossível. Por quê? Porque eu sei que se essa função psi existir, então essa função m tem que ser igual à derivada de psi em relação a x. Então, se eu pegar essa equação aqui e integrar de ambos os lados em relação a x, então eu tenho a integral de m em relação a x igual à integral, né, da derivada de psi em relação a x dx. E aí isso daqui vai ser simplesmente igual à função psi, né? Integral em relação a x de uma derivada em relação a x é a própria função, tá? Então, essa equação aqui me dá a função psi. Então, logo, né, a função psi de x e y é igual à integral de m, né, x e y, em relação a x. Então, a minha função m é y cosseno de x mais 2x e na y. Tudo isso na integral em relação a x. Então, calculando essa integral aqui, a integral de y cosseno de x em relação a x, isso vai ser y seno de x, né? Y é como se fosse uma constante, sai para fora, a integral de cosseno é seno. E agora mais a integral, né, que é a mesma coisa, e na y é uma constante em relação a x, então pode sair para fora da integral, a integral de 2x, simplesmente x ao quadrado. E mais uma função de y, tá? Por que função de y? Porque, bom, se eu derivar isso daqui em relação a x, eu tenho que obter de volta isso daqui. Então aqui eu posso ter qualquer função de y que, quando eu derivar em relação a x, eu vou obter de volta isso daqui, tá? Essa função de y é bem parecido com aquelas constantes que a gente tem nas integrais indefinidas. Se eu faço uma integração indefinida, surge uma constante. Aqui, como eu estou integrando uma função de duas variáveis em relação a x, né, vai aparecer essa constante aqui, né? Na verdade, a constante nesse caso é uma função só de y aqui, tá? Então, a minha função psi é isso daqui, onde esse g eu não sei quem é. Eu tenho que encontrar esse g. Mas, aqui eu sei mais uma coisa. Eu sei que a derivada de psi em relação a y tem que ser igual a essa função n. Então, por outro lado, a derivada de psi em relação a y é igual à função n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui, vou derivar em relação a y e isso tem que ser igual a essa função n. Então, fazendo isso, né, a derivada disso aqui em relação a y vai ser seno de x, né, derivando em relação a y, aqui x ao quadrado e na y, e aqui derivada em relação a y é g' de y. E isso tem que ser igual a n, que é essa função aqui. Então, seno de x mais x ao quadrado e na y menos 1. Então, o que a gente obtém disso daqui? Bom, aqui eu posso cancelar, cancela e, portanto, g' de y igual a menos 1. Ou seja, nessa derivada de g é menos 1. Quem é a minha função g? Isso é menos y, né? Então, sabendo que g é menos y, né, voltando para cá, eu tenho aqui minha função psi de x e y igual a y seno de x mais x ao quadrado e na y mais g, que é menos y. Então, a função psi é isso daqui, né? E, portanto, né, a solução, como é que vai ficar? A solução é psi igual a constante, então, né, psi de x e y, que é igual a isso daqui, y seno de x, x ao quadrado e na y, menos y igual a constante.
E essa equação aqui me dá, então, a solução, né, y, definida implicitamente. Então é assim que a gente vai resolver equações diferenciais exatas. Então, primeiro, verificar se ela é exata, né, utilizando esse testezinho aqui, e depois, se eu sei que ela é exata, né, encontrar essa função psi. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Então, primeiro, resolver essa equação aqui, né, que é integrar a função m em relação a x, não esquecendo dessa função aqui em relação a y, e depois, né, utilizar essa segunda condição aqui para encontrar essa função g. E aí, né, então, feito todos esses passos, a solução é psi igual a constante, ou seja, nesse caso, é essa equação aqui. Então, mais um exemplo, o exemplo 3 aqui do livro, né, ele dá a equação diferencial. Então, aqui, né, 3xy mais y², isso vai ser a minha função m, e x² mais xy é a minha função n, né, vezes y' igual a 0. Então, de novo, primeiro passo, verificar se ela é uma equação diferencial exata, né? Então, derivada de m em relação a y deu isso daqui, e a derivada de n em relação a x deu isso daqui. Então, nesse caso, essa equação não é exata, né? Porque essas duas funções aqui não são iguais. E aí, se a gente ignorar isso e tentar encontrar aquela função psi, vamos ver o que vai acontecer. Então, o primeiro passo, integra isso daqui em relação a x, né? A gente vai obter isso daqui. Então, integrando em relação a x, vai dar isso daqui, mais aquela função g de y, não esqueçam dessa função. E aí, para encontrar essa função, eu vou derivar em relação a y, né? Vai ter que ser igual a isso daqui. Então, derivando em relação a y, eu tenho isso. E aí, olha o que vai acontecer aqui, né? Se eu isolar o g de y, eu vou ter isso daqui. Tá? Mas isso daqui é um absurdo, né? Por quê? Porque essa função g, ela só depende de y. E aqui, g', aparece um x ao². Então isso não pode acontecer, né? Isso é um absurdo. Aqui a função depende só de y, e aí quando eu derivar em relação a y, aparece um x. Então, um absurdo. Então isso quer dizer que essa função psi, né, não existe.